O número complexo z igual a 2 mais 3i é uma raiz do polinômio p de x igual a essa expressão aqui, ó. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 17x menos 13. Sendo assim, é correto afirmar que p de x possui. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa saber de um teorema, só um teorema, que é o seguinte: se um polinômio de coeficientes reais, ó, o coeficiente é o termo que acompanha o x, de coeficientes reais tem uma raiz complexa, então a sua conjugada também será raiz. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se isso aqui é raiz, 2 mais 3i, a sua conjugada também é raiz. Então tá aqui, ó, a sua conjugada. O que é a conjugada? A conjugada basta trocar o sinal da frente do i. Se tá mais, a gente coloca menos. É isso aqui, ó. Só colocar um menos aqui, ó. Ou seja, a gente já tem duas raízes do polinômio. Falta agora determinar a última raiz. Por quê? Porque o polinômio tem o grau 3. Se tem grau 3, então tem 3 raízes. Para saber o grau do polinômio, basta olhar para o x que está elevado ao maior expoente. Nesse caso aqui, olha, é o x elevado a 3, então são 3 raízes. Então, de acordo com esse teorema, a última raiz, a terceira raiz, só pode ser uma raiz real. Por quê? Porque se ela fosse complexa, a terceira raiz fosse uma raiz complexa, ela obrigatoriamente teria outra raiz conjugada. Mas aí no total seriam 4 raízes. E não pode por quê? Porque o polinômio só aceita 3 raízes, porque ele é um polinômio do terceiro grau. Logo, então a última raiz só pode ser uma raiz real. Vou botar aqui, ó, a terceira raiz, vou representar de R3. A terceira raiz só pode ser real. Então agora a gente vai olhar para as opções e vamos marcar a certa. Vamos lá para a letra A. O polinômio possui outras duas raízes não reais, ou seja, o polinômio possui outras duas raízes complexas. Ele está dizendo o seguinte: além dessa raiz aqui, ele possui mais duas raízes complexas. Não pode, porque se a terceira fosse complexa, essa terceira aqui também teria uma conjugada, e não pode, porque senão teriam 4 raízes e o polinômio só aceita 3. Beleza, então essa daqui é falsa. O polinômio possui apenas uma raiz real, uma raiz complexa. Não, ele tem essa raiz aqui e tem mais uma que é a conjugada, tá aqui, olha. São duas raízes complexas que o polinômio possui. Falsa também. O polinômio possui duas raízes reais. Não, apenas uma raiz real. E só pode ser a letra D, né? O polinômio possui uma raiz real. Tá aqui, ó, uma raiz real, que é o verdadeiro. Então a gente ficou com o gabarito, ó, na letra D. Vamos para a questão de número 58.